Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu sou doutoranda em odontopediatria na Faculdade de Odontologia da UFMG e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre análises bivariadas. Bom, então como escolher o teste estatístico? Para escolher qual teste nós devemos utilizar, é importante que a gente considere algumas questões. A primeira delas é em relação à categorização da nossa variável dependente. Nossa variável dependente é quantitativa ou ela é qualitativa? Então, essa caracterização da variável é muito importante para a escolha de qual teste nós devemos utilizar. Em segundo lugar, nós precisamos observar a distribuição dos dados. E essa distribuição pode ser normal ou não normal. E por último, é importante a gente observar se a amostra é dependente ou independente. Então, vocês já tiveram uma aula, né, sobre a caracterização de variáveis, o que é variável quantitativa, o que é variável qualitativa. Então, agora nós vamos conversar melhor e com mais detalhes em relação às questões da normalidade dos dados e também em relação a amostras dependentes e independentes. Então, como saber se a distribuição dos dados é normal? Em primeiro lugar, é importante a gente entender que quando a distribuição dos dados é normal, esses dados eles possuem uma distribuição simétrica. Além disso, a distribuição normal também é conhecida como curva de Gauss. Então, provavelmente vocês vão ler ou vão ouvir falar também sobre esse outro termo. Além disso, quando os dados possuem distribuição normal, a média, a mediana e a moda, elas são coincidentes. Então, eu coloquei aqui do lado para vocês um lembrete sobre o conceito de média, de moda e de mediana, para vocês poderem relembrar. Então, para saber se os dados possuem ou não distribuição normal, nós podemos rodar um teste que chama teste de normalidade, por meio do programa estatístico SPSS. Então, o programa ele vai rodar automaticamente os dois testes, que é o Kolmogorov-Smirnov e o Shapiro-Wilk. E nós vamos escolher qual resultado de teste olhar a partir do tamanho da nossa amostra. Então, se a nossa amostra possuir mais de 50 indivíduos, nós vamos utilizar o valor do teste do Kolmogorov-Smirnov. E se a nossa amostra possuir menos de 50 indivíduos, nós vamos utilizar o valor do Shapiro-Wilk. Então, agora que nós já sabemos qual teste que nós vamos utilizar, nós precisamos entender a interpretar o resultado. Então, os dois testes, eles vão nos fornecer um valor de P. Se o valor de P ele for maior do que 0,05, nós consideramos que a distribuição dos dados é normal. E se o valor de P for menor do que 0,05, nós consideramos que a distribuição dos dados é não normal. Uma outra forma de analisar a distribuição dos nossos dados é por meio da avaliação do histograma. E o que é um histograma? É uma representação gráfica de um conjunto de dados. Então, quando a gente observa no histograma que a curva é simétrica, como nós podemos observar nessa primeira imagem, significa que a distribuição dos dados também é simétrica e, portanto, a distribuição dos nossos dados é normal. Por outro lado, como a gente pode observar nessa segunda imagem, a gente percebe que os dados não estão dispostos de forma simétrica. E isso nos diz, então, que os dados não apresentam distribuição normal. Então, recapitulando, eu trouxe aqui uma imagem para ficar mais claro, em que nós podemos observar aqui no meio a média, e a gente observa que a curva ela está simétrica em torno da média. Então, isso nos indica que a distribuição dos dados é normal e também indica que a média, a mediana e a moda são coincidentes. Agora que nós já sabemos como os nossos dados se comportam em termos de distribuição, nós vamos passar para uma outra questão importante na hora de escolher o teste estatístico, que é: a minha amostra é independente ou a minha amostra é dependente? O que isso significa? Primeiro, nós vamos começar a conversar sobre amostras dependentes. Então, uma amostra dependente, quando as medidas e as variáveis, elas são coletadas no mesmo indivíduo e em dois momentos diferentes. Ou seja, no geral, as amostras dependentes, elas correspondem à coleta das variáveis
antes e depois de realizar uma intervenção. E é chamada de dependente porque os valores da primeira amostra podem afetar os valores da segunda amostra. Então, para ficar mais claro, eu trouxe aqui um exemplo. Então, digamos que haja um novo medicamento para reduzir a pressão arterial. Então, para saber a eficácia desse medicamento, é necessário que esse medicamento seja testado. E uma empresa farmacêutica decide testar, fazer o teste desse medicamento. Então, como é que isso é realizado? Os pesquisadores vão coletar amostras da pressão das pessoas, irão dar esse remédio que está sendo testado para a pessoa tomar e depois vão coletar novamente a pressão da mesma pessoa. Então, vocês perceberam que a coleta foi realizada na mesma pessoa em 2 momentos diferentes, antes e depois da intervenção. Então, nesse caso, a nossa amostra é dependente. Já a amostra independente é quando as medidas são coletadas de indivíduos diferentes. Então, vamos pensar no mesmo exemplo que eu dei no slide anterior. Então, uma empresa farmacêutica ela vai testar um novo medicamento, mas agora esse teste vai ser realizado de outra forma. Eles vão administrar o medicamento em um grupo de pessoas e em outro grupo de pessoas, com pessoas diferentes, eles vão administrar um placebo. Então, depois da administração do medicamento e do placebo, eles vão comparar a pressão entre os dois grupos. Então, nesse caso, as medições seriam realizadas em pessoas diferentes. Então, a amostra é independente. Para ficar mais claro e mais fácil de visualizar, eu trouxe aqui um esqueminha. Então, o primeiro passo é a gente saber se os nossos dados possuem ou não distribuição normal. Então, primeiro, vamos considerar esse esqueminha aqui mais à esquerda, em que a distribuição dos dados foi considerada normal. Então, o segundo passo é a gente saber se a nossa amostra é dependente ou independente. Então, se a nossa amostra for dependente e possuir 2 grupos de comparação, nós vamos utilizar o teste T pareado. E para mais de 2 grupos de comparação, nós vamos utilizar o ANOVA. Já para amostras independentes, ainda considerando nossos dados com distribuição normal, nós temos o teste T para comparar 2 grupos e o ANOVA para comparar mais de 2 grupos. Agora, vamos observar esse esquema mais à direita, em que a distribuição dos dados foi considerada como não normal. Então, para amostras dependentes com 2 grupos de comparação, nós vamos utilizar o teste Wilcoxon e para mais de 2 grupos de comparação, o Friedman. Já para amostras independentes, nós vamos utilizar o Mann-Whitney para 2 grupos de comparação e o teste Kruskal-Wallis para mais de 2 grupos de comparação. E é importante também a gente saber que todos esses testes eles só podem ser realizados quando pelo menos uma das variáveis é quantitativa. Agora, como exemplo, nós vamos analisar a associação entre a idade do paciente e a dor de dente, considerando que a distribuição dos dados é normal e a amostra é independente. Então, nós vamos realizar o teste T. Então, essa aqui é a saída do output do SPSS com os resultados do teste T. Então, a primeira coisa que nós devemos observar aqui é o valor de P do teste de Levene. Quando o valor de P é menor do que 0,05, significa que os dados possuem variâncias diferentes, e por isso nós devemos olhar o valor do teste correspondente às variâncias iguais não assumidas. E quando o valor do teste de Levene é maior do que 0,05, nós devemos olhar o valor do teste correspondente a variâncias iguais assumidas. Então, aqui nesse caso, o valor de P foi de 0,025. Então, nós vamos olhar esses valores aqui de baixo. E nós observamos que o valor de P foi 0,155, o que nos indica que essa associação não foi significativa. Essa é uma outra tabela que também sai no output quando rodamos o teste T. Então, essa tabela nos mostra a média e o desvio padrão entre os grupos. Então, a média de idade dos participantes que possuem dor de dente foi de 28,50 e a média de idade dos participantes que nunca sentiram dor de dente foi de 24,56.
E para analisar duas variáveis quantitativas, nós temos a correlação de Pearson para dados com distribuição normal e a correlação de Spearman para dados não normais. Bom, então eu trouxe aqui para vocês um exemplo de correlação. Nós vamos analisar a relação entre a idade do paciente e a qualidade de vida relacionada à saúde bucal. Então, eu rodei o teste de normalidade antes e os dados estão distribuídos de forma não normal. Então, aqui nós vamos realizar a correlação de Spearman. Esse é o resultado da correlação e aqui nós temos duas coisas importantes que nós devemos observar: o coeficiente de correlação e o valor de P. Então, o coeficiente de correlação vai nos dizer a direção dessa relação. E o valor de P vai nos dizer se essa relação é ou não significativa. Então, como aqui o coeficiente de correlação é positivo, nós temos uma relação em que quanto maior a idade do paciente, maior é o impacto na qualidade de vida. No entanto, essa relação não é estatisticamente significativa. Quando o coeficiente de correlação é positivo, significa que nós teremos esse primeiro gráfico. Então, quanto maior o valor de uma variável, maior é o valor da outra variável que estamos relacionando. Quando o coeficiente é negativo, é o contrário. Então, quanto maior o valor de uma variável, menor o valor da outra variável. E já esse terceiro gráfico corresponde a uma correlação nula, que é quando não há relação entre as duas variáveis que nós estamos testando. Então, ainda sobre esse coeficiente de correlação, é importante a gente saber que esse coeficiente varia de -1 a +1. Então, quanto mais próximo de +1, mais forte é a correlação positiva, e quanto mais próximo de -1, mais forte é a correlação negativa. E quanto mais próximo de zero, mais fraca é a correlação. Então, todos os testes que nós vimos até agora, pelo menos uma das variáveis tem que ser quantitativa, certo? Mas e se eu quero verificar o relacionamento entre duas variáveis categóricas? Então, nesse caso, nós temos três testes: o Q², que é representado pelo x elevado a 2, o exato de Fisher e o linear bilinear. Então, quando eu devo escolher cada um desses testes? Para isso, nós temos que levar em consideração a frequência esperada de cada análise. Então, para o Q², as frequências esperadas devem ser maiores do que 5. Já para o exato de Fisher, as frequências esperadas devem ser menores do que 5. E para o linear bilinear, uma das variáveis deve ser categórica ordinal e possuir 3 ou mais categorias. Por exemplo, nós queremos analisar a associação entre sexo, feminino e masculino, e cárie dentária, sim ou não. Então, como essas duas variáveis são categóricas, nós iremos decidir entre as análises que nós acabamos de mencionar. Aqui eu trouxe para vocês a saída do output do SPSS com a análise entre sexo e cárie dentária. Então, como as nossas variáveis possuem duas categorias, sexo possui as categorias feminino e masculino e cárie dentária possui as categorias sim e não, nós vamos escolher aqui entre o Q² ou o exato de Fisher. Então, a primeira coisa importante para a gente observar aqui é a contagem esperada, porque é isso que vai definir qual análise que nós vamos utilizar. Então, o que é essa contagem esperada? É o número total da linha multiplicado pelo número total da coluna, dividido pelo N total, que é a nossa amostra total. Mas esse valor, o SPSS já calcula automaticamente para a gente. Então, aqui, como a contagem esperada são todos acima de 5, nós vamos utilizar o Q². E a contagem observada é o valor que nós vamos utilizar para montar a nossa tabela. Aqui nós podemos observar que o SPSS nos dá o valor do Q², do exato de Fisher e também do linear bilinear. Então, é importante a gente ter cuidado e atenção para não olhar o valor de P da análise errada.
Como nós vimos no slide anterior, a frequência esperada foi maior do que 5. Então, nesse exemplo, nós vamos olhar o valor do teste Q quadrado. Então, aqui nós observamos que a nossa análise não foi significativa, né, já que o valor de P foi 0,807, maior do que 0,05. Então, outro exemplo. Agora, nós queremos analisar a associação entre renda familiar e dor de dente. Então, nesse exemplo, nós percebemos que temos uma variável categórica ordinal, certo? A variável renda familiar, além de possuir mais de duas categorias, essas categorias possuem uma ordem. Então, até um salário mínimo, de 1 a 2 salários mínimos e assim por diante. Então, nesse caso, nós vamos utilizar o valor do teste linear bilinear. Então, o valor de P da associação entre renda familiar e dor de dente é 0,815 e, portanto, essa associação não é significativa. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês sobre uma descrição de um artigo das análises estatísticas que foram realizadas. Então, primeiro, os autores descrevem que realizaram o teste de normalidade e aqui nesse caso foi utilizado o Shapiro-Wilk. E como os dados apresentaram distribuição não normal e a amostra é independente com dois grupos de comparação, eles utilizaram o teste Mann-Whitney. Depois, eles ainda fizeram o teste Q quadrado para analisar duas variáveis categóricas nominais. Então, observem aqui a maneira como eles colocaram o teste Q quadrado, x elevado a 2. Então, é muito importante que vocês conheçam esse símbolo do teste Q quadrado, porque é muito comum aparecer dessa forma em artigos. Eu agradeço a atenção de todos e eu deixo aqui o meu e-mail caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Tchauzinho!